prezados amigos, prezadas amigas, muita luz, muita paz no coração de todos. Que prazer não é estarmos mais uma vez reunidos para o estudo de Joana de Ângeles. Veja, nós dedicamos uma vez por semana o estudo de um capítulo de 10 a 15 minutos, o que já é grande coisa. Imagine quanto não lucraremos com uma década, 2 décadas de estudo vinculados a essa mentora espiritual de excelentes virtudes. Quem sabe depois de um longo tempo não podemos nos tornar pelo menos uma pontinha daquilo que ela já é, né? Também devemos elogiar o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que tanto se esforçou durante toda a vida a trazer grandes obras para o nosso conhecimento. Nós devemos ler as obras espíritas, é através delas que nós venceremos a nós mesmos, nós venceremos os nossos passados de erro e nos dirigiremos a colônias espirituais superiores. Então caminhemos com serenidade, sem entristecimento, e com alegria, sem algazarra. Nós trazemos hoje o estudo da 11ª obra escrita por Joana, chamada essa obra de Oferenda. E trazemos hoje o estudo do capítulo 57, Esclarecimento e Escândalo. Ela nos diz que vez que outra, entre os trabalhadores do bem, aparece a discórdia, a desavença. E muitas vezes esses trabalhadores do bem, discutidores, acreditam estar cada um com a verdade. Porém, com certeza, cada um deles carrega parcialmente a verdade e às vezes até algum equívoco. E estão levantando suspeitas num combate de vaidade. Acreditam estar defendendo causas nobres, diz ela, mas estão a propagar o mal, a disseminar ideias doentias, olha só, nas quais às vezes a pessoa se compraz. Então, estão na vigília, mas uma vigília para o mal. Não tem uma palavra de estímulo, pelo contrário, estão a escarafunchar na torpeza para levantar assuntos para as suas ofensas agressivas. São os deturpadores do bem. É verdade que nós não devemos infringir a lei divina, porém também é verdade que não devemos apontar as infrações dos outros provocando desconforto. Se nós temos algo contra alguém, que nós possamos ir à pessoa e expor o assunto com franqueza e cordialidade. E vejam o que ela diz: se nós nos colocamos na posição de fiscal dos outros ou de uma causa, ora, não devemos nos tornar publicitários das suas mazelas. Que nós possamos ir à pessoa de coração aberto, com a vontade de ajudar, com sentimento edificante, porque nós devemos ensinar ajudando e corrigir educando. Em nome da verdade, não vamos expor ninguém à execração pública para recebermos o aplauso dos beneficiários do escândalo, alimentando-nos com eles das vísceras expostas de nossas vítimas. Ora, nós somos cristãos, lembremos do ensino de Jesus em Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 17. Se um irmão pecou contra nós, vamos em segredo com ele expor o assunto. Se ele nos ouvir, ganhamos o irmão. Se não, peguemos 2 ou 3 testemunhas e vamos dialogar com ele. Se ele não ouvir, vamos expor o assunto à igreja ou expor o assunto à comunidade.
Allan Kardec também fala a mesma coisa no capítulo 10, item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que nós podemos chamar a atenção de alguém que comete grave falta, desde que isso seja interesse da maioria. Recordemos de Jesus, que conhecedor de todos os nossos defeitos, jamais esteve a propagá-los. Pelo contrário, inclusive daqueles que procuravam perturbar o seu ministério. Ele não expunha os seus defeitos. Ora, inclusive, ele estava sempre oportunizando chances para o soerguimento dos caídos, sem expor as suas mazelas publicamente, prejudicando-os mais. Ora, então o que nós devemos fazer? Nós devemos ensinar, ajudando e corrigir, educando. Porém, não através do escândalo. Escândalo, não. Escândalo, nunca. Porque o escândalo perturba e rouba a paz de todos, inclusive destruindo a paz dentro de nós mesmos, né? Vamos trazer aqui, literalmente, essas duas passagens de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 17, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21, para, digamos assim, fixarmos mais o assunto em nós mesmos. Estamos aqui com o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. E Haroldo, traduzindo do grego, nos coloca assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai questioná-lo, entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, seja estabelecida toda a questão. E se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. Se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil, quer dizer, não judeu, e publicano, ou seja, cobrador de imposto. Ora, naturalmente, os judeus odiavam, né, principalmente os publicanos, mas não é nesse sentido que nós devemos ter esses sentimentos para com os nossos irmãos. Nós devemos ter compaixão, não é? Aqueles que não conhecem o Evangelho são mais dignos de compaixão, merecem, de qualquer forma, algum grau de compreensão. E vamos, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, item 21. Kardec pergunta assim: haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Quem responde é São Luís, e São Luís diz: esta questão é muito delicada, e aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. No entanto, se podem essas imperfeições alheias acarretar prejuízos a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Certo, meus amigos? Então, esperamos vocês no próximo estudo, se Deus quiser, e que a paz de Jesus possa acompanhar a todos durante toda essa semana. Reflita no estudo,
Deixem os seus comentários e que nós, lendo esses comentários, possamos trazer algum tema que tenha algum vínculo com o que vocês desejam que seja trazidos em nosso estudo, né? Apesar de que vamos ter que procurar o estudo no índice de diversos livros. Talvez fique um pouco difícil, mas vamos de pouquinho em pouquinho, porque o conhecimento veio de lá para cá. Foi Joana e, naturalmente, outros espíritos que contribuíram com ela, que escolheram todos esses temas úteis, sempre úteis para nós mesmos. Então, boa semana, luz e paz no coração de todos.